A aventura de Thales e Nicolas com Alexandre, o Grande. Era domingo de manhã quando o papai Leandro chamou seus dois filhos para o quintal. Thales, Nicolas, hoje vamos conhecer o maior conquistador da história, gritou ele, já preparando a máquina do tempo. Thales, de 8 anos, largou seus brinquedos correndo, enquanto Nicolas, de 5 anos, veio pulando de alegria. Quem é, papai? Quem é? Perguntou Nicolas, batendo palmas. Alexandre o Grande, um rei que conquistou o mundo inteiro antes de completar 33 anos. Mais novo que o papai? Perguntou Thales, impressionado. Muito mais novo, e vocês vão ajudá-lo em suas maiores aventuras. A chegada à Macedônia, 336 a.C. A máquina do tempo fez seus barulhos engraçados e, quando pararam, estavam em um palácio magnífico na antiga Macedônia. Crash, tink, fez a máquina. Papai, sua máquina fez barulho de panela caindo, riu Nicolas. De repente, viram um jovem loiro de olhos claros correndo pelos corredores do palácio. Ele parecia ter uns 20 anos e usava uma túnica branca com detalhes dourados. Aquele Alexandre, sussurrou o papai Leandro. Ele acabou de se tornar rei da Macedônia. O jovem parou ao vê-los. Quem são vocês? Como entraram no palácio? Somos Thales e Nicolas, disse Thales corajosamente. Viemos ajudar o senhor em suas aventuras. Alexandre sorriu. Ajudar? Que interessante! Vocês parecem corajosos. Eu poderia mesmo usar a ajuda de jovens observadores. O que o senhor vai fazer? Perguntou Nicolas, curioso. Vou realizar o sonho que meu pai, o rei Filipe, não conseguiu completar, respondeu Alexandre, os olhos brilhando. Vou conquistar o grande império persa e espalhar a cultura grega pelo mundo inteiro. O Conselho de Guerra. Alexandre os levou para uma sala cheia de mapas e soldados. Vejam, disse ele, apontando para um mapa gigante. Os persas têm o maior exército do mundo. Eles dominam desde a Turquia até a Índia. Nossa, exclamou Thales, como vamos vencer um exército tão grande? Com velocidade, inteligência e coragem, respondeu Alexandre. Mas primeiro, preciso de vocês para me ajudarem a resolver um problema muito importante. Ele apontou para uma ilustração de um nó muito complicado. Este é o nó górdio, explicou. A lenda diz que quem conseguir desatá-lo se tornará senhor de toda a Ásia. Parece bem difícil, observou Nicolas, olhando para os fios todos emaranhados. Exatamente. Muitos homens sábios já tentaram por anos, mas ninguém conseguiu. Vocês têm alguma ideia? Thales pensou um pouco. E se em vez de tentar desatar, a gente cortasse o nó? Alexandre bateu na testa. Genial! Às vezes a solução mais simples é a melhor. Vocês pensam como verdadeiros estrategistas. O nó górdio. Os 4 foram até a cidade de Górdio, onde uma multidão se reuniu para ver Alexandre tentar desatar o famoso nó. Olhem, apontou Nicolas, todo mundo está assistindo. O nó estava amarrado em uma carroça antiga no meio da praça. Era realmente muito complicado, com cordas grossas entrelaçadas de forma impossível. Alexandre olhou para os meninos. Vocês me deram a ideia. Querem me ajudar a fazer história? Como? Perguntaram juntos. Segurem as pontas da corda para que ela não escape quando eu cortar. Thales e Nicolas seguraram as pontas da corda e Alexandre sacou sua espada. Para quem governa, não importa como o nó é desfeito, grita Alexandre, e com um golpe certeiro, cortou o nó pela metade. A multidão explodiu em gritos de alegria. Alexandre havia resolvido o enigma milenar. Vocês me ajudaram a cumprir a profecia, disse Alexandre abraçando os meninos. Agora realmente posso conquistar a Ásia. A Batalha de Isso, 333 a.C. Meses depois, eles se encontraram com Alexandre perto de uma praia na Turquia. Meus jovens estrategistas, cumprimentou Alexandre, chegaram na hora certa. Hoje enfrento o próprio rei da Pérsia, Dario III. Ele é forte? Perguntou Nicolas, um pouco nervoso. Muito, respondeu Alexandre. Ele tem 600 mil soldados e eu tenho apenas 35 mil. Mas tenho algo que ele não tem. O quê? Perguntaram os dois juntos. Velocidade! E vocês? Riu Alexandre. Subam nesta colina comigo e me ajudem a observar o campo de batalha.
Do alto da colina, eles podiam ver o gigantesco exército persa do outro lado de um pequeno rio. «Uau!» exclamou Thales. «É muito soldado!» «Sim, mas olhem bem», disse Alexandre, entregando um telescópio para Thales. «Vocês conseguem ver onde está o rei Dário?» Thales olhou atentamente. «Tem uma carroça dourada bem no meio do exército». «Perfeito. E vocês, Nicolas, que caminho vocês acham que devemos tomar?» Nicolas estudou o terreno. «Por ali», apontou para a direita. «Tem menos soldados naquele lado». Alexandre sorriu. «Excelente observação. Vou levar minha cavalaria direto até a carroça do rei Dário. Se ele fugir, todo o exército dele vai ficar confuso». A carga dos companheiros. A batalha começou ao amanhecer. De sua posição segura, os meninos puderam ver Alexandre liderando seus famosos companheiros, cavaleiros macedônios com armaduras brilhantes. «Olhem!» gritou Papai Leandro. «Alexandre está fazendo exatamente o que vocês sugeriram». Alexandre galopava na frente, com sua armadura reluzente ao sol, indo direto em direção ao centro do exército persa, onde estava o rei Dário. «Ele é muito corajoso», disse Nicolas admirado. «E inteligente», acrescentou Thales. «Ele está indo bem pelo caminho que eu vi que tinha menos soldados». Quando Alexandre se aproximou da carroça real, algo incrível aconteceu. O rei Dário ficou com tanto medo que virou sua carroça e fugiu. «O rei está fugindo», gritou Thales. «E olhem o que está acontecendo com o exército», apontou Papai Leandro. Sem seu líder, os soldados persas ficaram confusos e também começaram a fugir. Alexandre havia vencido uma batalha impossível. O encontro com a família real. Após a vitória, Alexandre trouxe os meninos para conhecerem algo especial. Ele havia capturado a família do rei Dário, mas, em vez de tratá-los como prisioneiros, os tratava como hóspedes honrados. «Por que o senhor não prendeu eles?» perguntou Nicolas, curioso. «Porque um verdadeiro rei deve ser nobre até mesmo com seus inimigos», explicou Alexandre. «A mãe de Dário, a rainha Sisigambes, e sua esposa são pessoas de honra, elas merecem respeito». Eles conheceram a rainha-mãe, uma senhora idosa e muito elegante. «Vocês são os jovens conselheiros de Alexandre?» perguntou ela, sorrindo. «Somos», respondeu Thales, orgulhoso. «Então vocês devem ser muito sábios. Alexandre me disse que foram vocês que sugeriram a estratégia que o levou à vitória». Nicolas ficou vermelhinho de orgulho. A conquista do Egito, 332 a.C. A máquina do tempo os levou para o deserto do Egito, onde encontraram Alexandre sendo recebido como um libertador pelos egípcios. «Por que eles estão tão felizes?» perguntou Nicolas, vendo a multidão celebrando. «Porque os persas dominavam o Egito há mais de 200 anos. Os egípcios me veem como um libertador, não como um conquistador». Alexandre os levou para ver as pirâmides. «Olhem estas maravilhas, foram construídas há mais de 2000 anos. «Igual quando fomos com Napoleão», exclamou Thales. «Quem é Napoleão?» perguntou Alexandre, confuso. Um amigo nosso», disse Papai Leandro rapidamente. «A fundação de Alexandria. Quero fundar uma cidade aqui que será a mais bela e sábia do mundo», anunciou Alexandre. «Vocês podem me ajudar a escolher o melhor lugar?» Eles caminharam pela costa do Mediterrâneo até encontrarem uma península perfeita. «Aqui», disse Thales, «tem água doce e fica perto do mar». «E tem espaço para muitas casas», acrescentou Nicolas. «Perfeito», concordou Alexandre. «Esta será Alexandria. Aqui construirei a maior biblioteca do mundo, onde todo o conhecimento humano será guardado». A visita ao oráculo de Amon. Alexandre os levou para uma jornada pelo deserto até um oásis especial. «Para onde vamos?» perguntou Nicolas, vendo apenas areia por todos os lados. «Ao oráculo de Amon», respondeu Alexandre. «Quero saber se realmente sou filho de Zeus, como minha mãe sempre me disse». «Zeus, o deus dos raios?» perguntou Thales, empolgado. «Exatamente», sorriu Alexandre. Quando chegaram ao oásis, havia um templo antigo onde vivia um sacerdote muito velho. «Alexandre da Macedônia», disse o sacerdote com voz misteriosa. «O oráculo confirma, você é filho de Zeus Amon». Alexandre ficou radiante. «Vocês ouviram! Agora sei que posso conquistar o mundo inteiro». «Mas o senhor já não sabia que era especial?» perguntou Nicolas inocentemente. Alexandre riu. «Saber e ter certeza são coisas diferentes, meu pequeno amigo. Às vezes precisamos de confirmação para acreditarem em nossos sonhos». A Batalha de Gaugamela, 331 a.C.
Um ano depois, eles se encontraram com Alexandre numa planície enorme na Mesopotâmia. Esta será a minha batalha final contra Dário, anunciou Alexandre. Se vencermos aqui, todo o Império Persa será nosso. O exército persa era ainda maior desta vez, mais de 1 milhão de soldados. Como vamos vencer tanta gente? Perguntou Tales, preocupado. Com o mesmo plano de sempre, sorriu Alexandre. Velocidade e inteligência. Mas desta vez, Dário preparou uma surpresa especial. Ele apontou para o campo de batalha. Vocês estão vendo aquelas carroças estranhas? Tem umas lâminas nas rodas, observou Nicolas. Exatamente, são carros com foices. Dário vai mandá-los correndo contra nós para cortar nossas fileiras. E o que vamos fazer? Perguntou Tales. Simples, disse Alexandre. Vamos abrir espaço para eles passarem, como se fosse um corredor, e depois atacamos pelos lados. A vitória final. A batalha aconteceu exatamente como Alexandre planejou. Quando os carros com foices vieram correndo, os soldados macedônios abriram corredores e os deixaram passar sem causar dano. Olhem, gritou Tales, funcionou! Depois, Alexandre fez sua famosa carga de cavalaria diretamente em direção a Dário, e mais uma vez o rei persa fugiu. Agora sou senhor de todo o Império Persa, declarou Alexandre após a vitória. Vocês me ajudaram a conquistar o maior império da história. A marcha para a Índia, 326 a.C. Anos depois, eles encontraram Alexandre nas montanhas entre o Afeganistão e a Índia. Meus fiéis conselheiros, saudou Alexandre, estou indo para a Índia conquistar novos mundos. Mais conquistas? Perguntou Nicolas. Sempre, respondeu Alexandre com os olhos brilhando. Meu professor Aristóteles me ensinou que sempre devemos buscar conhecer mais e ir mais longe. Quem é Aristóteles? Perguntou Tales. O homem mais sábio do mundo, respondeu Alexandre. Ele me ensinou filosofia, ciências, geografia. Tudo o que sei aprendi com ele. Eles desceram as montanhas e chegaram à Índia, onde Alexandre enfrentou algo que nunca havia visto antes: elefantes de guerra. São gigantes! Exclamou Nicolas, vendo os enormes elefantes com tores nas costas cheias de soldados. E como vamos lutar contra isso? Perguntou Tales. Alexandre pensou um momento. Sabem uma coisa? Os elefantes são grandes, mas também têm medo. Se fizermos muito barulho e atirarmos lanças, eles podem se assustar e pisar nos próprios soldados. A estratégia funcionou perfeitamente e Alexandre venceu mais uma batalha impossível. O limite do mundo. Mas algo diferente aconteceu depois desta vitória. Os soldados de Alexandre, que o seguiam há anos, se reuniram e disseram: Alexandre, nós o seguimos até o fim do mundo, mas agora queremos voltar para casa para ver nossas famílias. Alexandre ficou triste, mas ainda há tanto para descobrir, ainda há oceanos para cruzar, terras para explorar. Senhor Alexandre, disse Tales, colocando a mão no braço dele. Às vezes, parar também é uma vitória. O Senhor já conquistou mais do que qualquer pessoa na história. É verdade, concordou Nicolas, e seus soldados são seus amigos, eles precisam de descanso. Alexandre suspirou. Vocês estão certos. Um bom líder também sabe quando parar. Voltaremos para a Babilônia. A despedida de um herói. De volta à Babilônia, Alexandre mostrou aos meninos sua nova capital, uma cidade magnífica onde gregos, persas, egípcios e indianos viviam juntos. Vejam o que construímos, disse Alexandre orgulhoso, uma cidade onde todas as culturas se misturam. Gregos aprendem matemática dos persas, persas aprendem filosofia dos gregos. Que legal, disse Tales, todo mundo junto. Era este meu sonho, explicou Alexandre, não apenas conquistar, mas unir todos os povos em um só mundo. Mas Alexandre parecia cansado e mais velho, mesmo tendo apenas 32 anos. Senhor Alexandre, o senhor está bem? Perguntou Nicolas, preocupado. Estou apenas cansado, meu pequeno amigo, sorriu Alexandre. Conquistei o mundo, mas agora preciso descansar. Era a hora de se despedirem. Alexandre abraçou os dois meninos com carinho. Obrigado por me ajudarem em todas essas aventuras, disse ele.
Vocês me ensinaram que às vezes os melhores conselhos vêm dos corações mais puros. E o Senhor nos ensinou que podemos sonhar grande, disse Tales, e que a coragem pode vencer qualquer medo. Lembrem-se sempre, disse Alexandre, com os olhos brilhando uma última vez. Não há limites para quem tem sonhos grandes e coragem para persegui-los. A volta para casa. De volta ao quintal, os meninos estavam quietos por um momento. Papai, disse Tales finalmente, Alexandre era muito especial, né? Muito especial, concordou papai Leandro. Ele conquistou um império que ia da Grécia até a Índia antes dos 33 anos. E ele era inteligente e corajoso, disse Nicolas. E o que vocês aprenderam com ele? Que devemos estudar muito igual ele estudou com Aristóteles, respondeu Tales. E que devemos ser corajosos para realizar nossos sonhos, acrescentou Nicolas. E que um bom líder cuida de seus amigos, concluiu Tales. E que devemos respeitar pessoas diferentes de nós, lembrou Nicolas. Papai Leandro sorriu orgulhoso. Alexandre ficaria muito orgulhoso de ouvir isso. Vocês aprenderam as lições mais importantes de todas. Papai, podemos viajar de novo amanhã? Perguntaram juntos. Claro, a história está cheia de pessoas extraordinárias esperando para conhecer vocês. E assim terminou mais uma incrível aventura de Tales e Nicolas na máquina do tempo do Papai Leandro, sabendo que muitas outras os esperavam.